Nós não podemos hoje viver olho por olho e dente por dente. Deus não esquece de ninguém. Você vai ter que encarar o gigante. Você vai ter que encarar. É tempo de restauração. Eu estou falando para pessoas que querem mudar de vida, Pai. Estou falando sobre a sua vida. Boa noite, esse é o programa Ensinando o Caminho para abençoar você e toda a sua família. Nessa noite você vai ouvir uma ministração que eu tenho certeza que vai te abençoar de uma forma sobrenatural. E eu quero fazer um convite a você estar conosco em um de nossos cultos aqui na Igreja Primitiva Monte Sião, nas quartas-feiras, às 15 horas, 19 horas e 30 minutos. Nós estamos com culto à direção de Deus. Se você vive uma situação que não sabe o que fazer, quarta-feira é o seu dia aqui na Igreja Primitiva Monte Sião, onde eu tenho certeza que Deus vai dar uma direção certa para a sua vida. Fica com essa ministração no nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 3. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. Suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainolá, Jezelita, e Abigail, a mulher de Nabal, Carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apredejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, de suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Amém. Irmãos, nós vamos ver nessa noite que um homem que serve a Deus é um homem feliz. A Bíblia não mente. Feliz é o homem que confia no Senhor e que cuja esperança dele é o Senhor. Ele é um homem feliz. Porque essa época aqui é olho por olho e dente por dente. Ou você matava, ou você morria. A forma de sobreviver era pela espada. Hoje é diferente. Nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa batalha hoje é espiritual. A deles no Antigo Testamento não era espiritual? Era. Porém a espada comia frouxo. Não tinha como. Deus estava na frente, mas tinha que empunhar a espada. Por isso, a fé sem ação, ela é morta. Toda pessoa que usar a fé tem que ter ação, tem que ter atitude. Porque não adianta usar a sua fé. A gente tem que usar a fé e tem que ter atitude. Né? Tem coisas que não vai vir na sua mão, você tem que ir lá. É a fé com atitude. Não tem como ficar esperando que alguma coisa aconteça se você... Né, as pessoas não sabem que você existe, então as pessoas têm que saber que você existe. Então é a fé com atitude. Amém? E Davi, depois de guerras e guerras e guerras, ele volta para Ziclag. Quando chega na sua cidade, ele encontra a cidade dele queimada a fogo. Foi levado a esposa, foi levado os filhos, foi levado o ouro, foi levado a prata, foi levado todos os animais. E também foram levados todas as esposas dos 600 soldados de Davi. Todo mundo foi levado. Quando eles chegam na cidade, não tem nada. Não sobrou ninguém para perguntar assim: quem roubou a minha família, pegou qual caminho? Quem foi a pessoa que roubou a minha casa e levou os meus filhos? Você sabe quem? Não sobrou o porteiro da cidade, não sobrou o fuxiqueiro do bairro, não sobrou ninguém. Porque eles levaram tudo. E o que não prestava, colocaram fogo. Então não tinha um ser humano naquela cidade que podia falar assim: olha, quem entrou aqui foi os amalequitas, quem entrou aqui foi os filisteus, quem entrou aqui foi um bando X ou Y. Não tinha ninguém. Então o desespero era tão grande, porque esses homens aqui, olha, estavam acostumados a encarar qualquer batalha. Sabe qual é o maior terror do ser humano?
impotência. Quando sai do controle do ser humano, a situação acabou. É onde o ser humano se depara com ele mesmo, mas ele se depara com ele mesmo dessa forma, fracassado, derrotado, não sabe mais o que fazer, quanto mais mexe pior fica, e dependendo da decisão que ele tomar dentro da impotência, ele vai tomar uma decisão errada. Esses homens eram homens que não tinham medo de monstro, não tinham medo de gigante, de homem de 3 metros de altura. Esses homens aqui não tinham medo de quantidade de exército que vinha lá. Eles partiam para cima, é 600 homens, mas se do outro lado viesse 5.000, esses homens guerreavam, lutavam, batalhavam. Mas esses homens que estavam acostumados a ver cadáver, ver sangue, pessoas cortadas, eles mesmos ter que lutar com o corpo retalhado por lança, cheio de sangue, esses homens se encontram ou se deparam com a pior situação da vida deles, que é a situação de impotência. Por onde eu vou começar a resolver o meu problema, se não depende de mim? Por onde começar a resolver uma situação que eu não sei por onde começar, porque não depende de mim? Como resolver algo que não está nas minhas mãos, está nas mãos do poderoso, que não é Deus, mas o meu inimigo, ou da crise, ou a situação adversa? Por onde começar a resolver um problema que não tem solução? Por onde começar a resolver um problema que a gente não sabe como começar a resolver ele, ou por onde começar? Esses homens estão acostumados a chegar e falar assim: aonde está o problema? É aquela pessoa lá, vai lá, luta com ele a espada, mata ele, resolveu o problema. Pegou o despojo daquela pessoa e pronto. Só que agora eles estão enfrentando um inimigo que não existe. Não existe na imaginação deles, humana, visível deles. Eles vão lutar contra quem? Quem levou a família? E tem hora, nós estamos lutando com quem na nossa área financeira? Quem é o nosso inimigo profissional? Quem é o nosso inimigo que nós estamos lidando com ele e muitas vezes a gente não sabe que inimigo é esse? Como resolver um problema que eu não sei por onde começar? Aí eles vão resolver um problema dessa forma aqui, ó. Os soldados querem resolver dessa forma. 6. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. Porque o ânimo de todo o povo estava em cada um por causa dos seus filhos, de suas filhas. Ok. Está vendo? Ele sabe por onde começar a resolver o problema? Não sabe. 600 homens decidiram apedrejar Davi, porque eles não sabem por onde começar. Gente, se você está vivendo, passando uma situação de impotência, presta atenção numa coisa. Cuidado com a decisão que você vai tomar, porque você pode tomar uma decisão errada em relação a uma situação que foge do seu controle. Porque primeiro, se eu quero resolver um problema, eu não tenho que procurar o culpado. O problema tem que ser resolvido. Eu vou te dar um exemplo. Você chega para uma pessoa que te prejudicou lá no emprego, né? E aí você assinou lá um balão, assinou uma advertência lá, e aí você vai chegar perto dele e falar: cara, você me sujou, você que fez um negócio lá. Aí ele vai chegar perto de você e falar assim: me desculpa, eu te pergunto, resolveu o quê? Sabe quem você tem que convencer? É quem te deu o balão, é quem te deu a advertência, que você não fez aquilo. Porque o outro só vai te dar um tapinha nas costas e falar assim: ô fulano, me perdoa aí. Resolveu o quê? Resolveu nada. Então, em relação à impotência, o que foge o controle das minhas mãos, eu tenho que ter muito cuidado para mim não tomar decisão errada e a situação ficar pior. Eu vou te falar uma coisa: 600 homens para cima de Davi, você acha que ele ia correr? Com pedra matava gigante, imagina com a espada na mão. Segundo, eu te pergunto, vai resolver qual o problema deles aqui, eles brigando entre si? Viu só? Nós precisamos da direção de Deus. Em meio a qualquer situação ou circunstância que nós estejamos passando. Porque é fácil a gente procurar um culpado e falar: você é o culpado. Mas nós temos que resolver o problema, porque o culpado ou a culpada, infelizmente, não vai resolver mais o problema. Então nós temos que procurar
solucionar a situação. Então eles querem fazer o quê? Apedrejar Davi. E a Bíblia diz que Davi ficou muito o quê? Angustiado, ele ficou triste. Sabe por quê, gente? Davi lutava com esses homens. Davi estava lado a lado com esses homens, guerreando todo dia. E eu vou falar uma coisa aqui para você agora, ó. Se você parar lá dentro da sua casa hoje de orar e de buscar Deus, sua família continua fazendo o que você está fazendo? Não precisa me responder. Viu porque muitas vezes você é apedrejado, as pessoas querem apedrejar você? Esses homens sem Davi, que direção que esses homens têm? Nenhuma. Por que as pessoas implicam com você quando vem à igreja, ou quando você fala de oração com elas, ou falam de Deus com elas? É porque as pessoas que infelizmente, quando a situação foge do controle, não sabe mais o que fazer. E aí ela tem que pegar alguém para culpar ela, para culpar ele de alguma coisa. Você nunca ouviu alguém dizer e falar assim para alguém: olha, você vai muito na igreja, mas olha, a situação sua até hoje não mudou. Isso aí são essas pessoas querendo apedrejar. Mas na verdade Davi sempre anda na frente. Na verdade a situação só vai mudar porque tem um Davi nesse lugar. Então você tem que pôr dentro do seu coração que você é o Davi da sua casa. E você não pode parar. E você não tem que ficar procurando o culpado. Você tem que procurar a solução. Então eles não sabem o que fazer. Os homens querem apedrejar ele, porque na verdade eles só sabem matar os outros. Eles só sabem lutar a espada. Tem gente que só sabe contar dinheiro, mas não sabe ganhar ele. Tem gente que só sabe ganhar, mas não sabe administrar ele. Tem gente que só sabe, olha só o que eu vou falar aqui. Tem gente que só sabe pedir emprego e passar na entrevista, mas não consegue manter-se no emprego. O que acontece eu não sei. Tem gente que sabe muito em uma área, mas na outra área não sabe nada. E Davi vai dar uma lição para eles e para nós. Como agir em meio ao caos. Como tomar decisão quando tudo foge do nosso controle e a gente não sabe mais o que fazer. Olha aqui o que eu vou falar para vocês, ó. Não é ouvir ninguém. Se tornar uma pessoa imparcial em relação a conselhos. A situação já está preta. A situação já está irreversível. Eles não sabem por onde começar. Então vão levantar uma guerra no nosso meio. Está entendendo? Vamos levantar uma guerra. Vamos matar Davi. Vamos apedrejar ele, porque ele é o culpado. Ele levou a gente para essa guerra. E talvez a gente já tinha guerreado outras guerras. E não era para a gente ter ido, mas a gente foi. E a gente não foi, só foi porque ele pediu para a gente ir. E o negócio é o seguinte: agora a gente volta e não tem ninguém mais aqui em casa. Está todo mundo morto. Ele é o culpado disso. Vamos matar ele. Presta atenção. Que dia que você ouviu ou leu na Bíblia que Davi enjeitou uma briga? Quando Davi escuta isso, ele manda chamar quem? O sacerdote. Porque ia ter muita morte. Vou dizer uma coisa para vocês. Talvez Davi matava todo mundo. Ia matar todo mundo. Mas não ia recuperar nem a sua família, nem a família de ninguém. Porque presta atenção numa coisa. Eu preciso alcançar algo, então eu não posso brigar entre mim. Eu não posso brigar entre a minha turma. Eu tenho que andar. Mas olha a estratégia do diabo, a estratégia do inimigo. E olha, quando foge da nossa mão o controle, nós corremos risco de tomar decisões erradas. Porque se a gente começar a brigar entre nós, né, por causa de um problema, que dia que nós vamos nos unir para falar assim, vamos pensar juntos para a gente resolver o problema. Vamos quebrar a cabeça juntos, né, para a gente resolver um problema melhor. Mas na verdade os homens querem matar Davi e dizendo: a culpa é sua. Ei, se nós só ficar agarrado, né, no sistema econômico do Brasil, que não vai prosperar a gente, vou falar uma coisa para vocês: nós somos pobres, miseráveis e vamos afundar a carroça. É hora de você pôr sua cabeça para funcionar. É hora de você agarrar com Deus. É hora de você reunir a sua família e falar o negócio seguinte: nós vamos ter que organizar a nossa vida. Porque está fugindo do controle da situação. Nós temos que nos organizar. Não dá para viver de beleza agora não.
Agora nós temos que organizar, porque nós precisamos atravessar um momento difícil, que a situação do país não está fácil. Do que ficar culpado é isso, culpado é aquilo, culpado é aquilo. Dinheiro entra, dinheiro vai, dinheiro entra, dinheiro vai. Opa, vai dar problema. Vamos nos organizar a nossa vida, em nome de Jesus. E aí, eles querem matar Davi. Aí eles vão se matar. Eu pergunto para vocês, o problema foi resolvido? Esse problema gerou outro, porque gerou conflito entre pessoas que não tinham conflito. Quer sair de uma situação que você perdeu o controle dela? Quer resolver ela? Você tem que agarrar nas mãos de Deus. Não tem outra solução não. Porque senão as coisas não vão melhorar e nem vai se resolver por si. As coisas vão piorar cada vez mais. Porque se Davi não vai para Deus, ele ia para a espada. E as coisas não iam resolver. E ele chama Abiatar, o sacerdote, e ele se fortalece em quem? Nós temos que fortalecer em Deus. Perdeu a direção, perdeu o controle, fugiu de você, se tornou agora a sua situação para você impotente, você se tornou impotente diante da situação, você não tem força mais para resolver, agora agarra na mão de Deus. É o que você tem que fazer. Identifica o problema. Você precisa identificar o problema. Porque se você não identificar o problema, você luta errado. E se nós estivermos lutando errado, nós vamos cansar e vai falar assim, eu já não aguento mais, eu faço tudo, está fazendo tudo errado, porque não identificou o problema. Será que o pão que faltou hoje, nós podemos classificar que o problema é a crise? Calma lá. Quantas vezes já faltou pão na sua mesa antes de 2015, 2013, 2012, e você nunca falou de crise? Por que hoje falta um pão, tem que falar crise? Será que a crise te pegou? Identifica o problema. Se pegou, ok, nós vamos ter que orar e Deus dá sabedoria para sair dessa situação. Agora nós podemos ficar classificando algumas necessidades ou algumas faltas, né, que não tem nada a ver com a crise de verdade, coisas que já aconteceu esporadicamente anos atrás, e falar, não, é a crise. Eu acredito que a situação do Brasil hoje não dá para a gente ter uma vida como a gente tinha 2012, 2013, 2014. Né? Tem que frear. Todo mundo teve que dar uma... Opa, quem se preza, né? Pera lá. Vamos devagar agora, nós estamos pisando em ovos. Sabedoria aqui, sabedoria ali, sabedoria aqui. Ok. Então nós precisamos identificar o problema. E um dia o irmão aqui da igreja disse para mim assim, eu identifiquei o problema da minha vida. Não é demônio, não é Satanás, nem é as pessoas que não gostam de mim. Eu identifiquei o problema, porque o problema sou eu. Eu sou o problema. Eu pago dívida, dou testemunho, daí 3 meses eu estou atolado de novo. Então não é demônio, é eu. Eu sou o demônio da minha própria vida. Porque se nós não identificar o problema, nós vamos lutar contra o quê? Nós temos um exemplo claro. Os homens ficou em amargura e decidiram apedrejar Davi. Mas Davi age é um homem que não enjeita, quer vir, parte para cima. Demorou. E vem forte. Pode vir 10 de uma vez. Sério. Gente, Davi quando matou Golias, Davi era o quê? Menino, e era qual a profissão dele? Pastor. O rei fala assim, esse Golias aí é gladiador desde da sua infância. Você não é nada. Ele disse, mas o Deus está comigo. É isso? E Davi foi lutar com um gladiador com o quê? 5 pedras. Davi sabia usar pedra. Agora imagina o cara com a espada na mão. Ô, gente, quando Davi aprendeu a usar a espada, lembra as mulheres cantando? Enquanto o rei Saul matava 1000, Davi matava 10 milhares. O que é 600 homens? Para um homem que mata 10 mil. Viu? Nem tudo que você sabe usar bem é hora de usar. É hora de pôr Deus no negócio. E fazer uma consultoria com Deus. Foi o que ele fez. Aqui está dizendo que Davi consultou a Deus. Porque precisa resolver
O problema para Davi foi identificado. O problema meu não é com meus soldados. O meu problema é com quem levou o que é nosso. Está entendendo? O problema nosso não é os políticos, tá ligado, gente? É isso que nós temos que identificar. Vai resolver o quê? Eu pergunto para você. E aí, qual é a nossa visão? Nós temos que ter a direção de Deus. De Deus. Viu? Nós precisamos ter a direção de Deus para a nossa vida. No nome de Jesus. Para você florescer em tempo difícil. Está escrito que o justo, no tempo da sequidão, é comparado como a árvore. Está lá em Jeremias capítulo 17. No tempo da sequidão ele não seca e nem deixa de dar frutos. Se é tempo de sequidão para nós, nós temos que dar frutos. Mas aí, diante de situações que nós enfrentamos de impotência, nós temos que identificar o problema. Os homens em amargura olhou para quem? Já entenderam, não já, gente? Eu estou repetitivo aqui, vocês já entenderam isso, não já? E eles partiram para cima de Davi. Mas o problema deles não era com Davi. O problema deles era com quem tinha levado o que era deles. Consultou Davi a Deus, não é isso? Ao Senhor. Estou lendo 7 aí, 8. 8. Amém, amém? Dizendo: perseguirei eu essa tropa, alcançá-las-ei. E o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo alcançará e tudo libertará. Deus falou que era para a direita ou para a esquerda, para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste. Qual foi a palavra de Deus para ele? Vai. Vai, Davi, e persegue. Aleluia. Deus deu a direção para ele, falando: vai. Aleluia. Aonde Deus está, assim que Deus manifesta, sabe o que acaba? A briga. A briga. Quer resolver problema de briga lá dentro da sua casa? Começa a orar para você ver. O constrangimento é total. Na hora. Essa casa é de Deus. Esse povo todo é de Deus. O Espírito Santo está nesse povo. Esse povo glorifica o seu nome, Senhor. No instantinho, ó, a carapuça. Acabou. 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 Você já fez teste lá na sua casa? Que na hora que você usou o nome de Deus, calou na hora. É a prova. Que onde Deus está, a paz chega. A união chega. Acabou a briga. Aleluia. Porque agora eles têm uma. E essa direção é a direção que Deus deu. E toda a direção de Deus é a direção certa. Vai dar certo. Por mais que demore, mas vai dar certo. Por mais que a gente espere, mas vai dar certo. É a direção de Deus. E Deus disse: vai, persegue, alcança e liberta. Aleluia. Então nós vamos perseguir, vamos alcançar e vamos libertar. Aleluia. E o que é incrível é que Deus não fala nem para a direita nem para a esquerda. Deus só fala para ele: vai e persegue. Aleluia. Ele estava caminhando na direção de quem? De Deus. Essa é a verdadeira direção de Deus. Porque Deus não falou para onde ir, gente. Deus só falou para ele o quê? Vai. Ó Deus, eu estou precisando de um dinheiro X. Eu preciso encontrar ele. Aí Deus fala assim: vai. Aí você entra no carro. Não? Está vendo? Precisou de Deus explicar alguma coisa para ele? Sabe o que é isso? Intimidade. Nós temos que saber quando Deus fala com a gente as coisas. Para a gente não ter nenhuma dúvida. Amém? Porque na verdade o mundo é uma bola, né? Querendo ou não, a gente passa por aqui de novo. Então, querendo ou não, ele ia encontrar alguma coisa. Então ele foi nessa fé do que Deus tinha falado com ele. E esse homem é a senha. Está vendo só? Ele acreditou no vai e persegue. O resto Deus faz. O resto Deus faz. O que eu vou fazer? Calma. Só de você estar andando na direção de Deus,
Deus vai resolver o resto. Viu? Então, presta atenção numa coisa. A gente tem que agir como? De sabedoria. Você chegou onde você quer chegar? Não. O que ele fez com o inimigo? Ele deu pão, deu água e cuidou da sua doença. Ele ficou curado, não foi isso? Ficou sarado. Aí, ele confessa onde tinha ido, né? Aí Davi, olha, bem educadinho no 15, disse Davi: poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus, você vai ter que me jurar que não vai me matar, nem me entregar na mão do meu senhor. E descendo, te guiarei a essa tropa. E descendo guiou, e eis que estava espalhado sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo, dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Ele encontrou o que ele queria encontrar, mas só encontrou porque Deus deu para ele a direção. Gente, você não sabe o que faz? Deus vai dar a direção para nós. Eu preciso de dinheiro. Você está, meu Deus, eu não sei mais. Deus, me dá uma direção. Dá uma direção, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Deus tem o seu meio de trabalhar. Amém? Deus tem um meio de trabalhar. Nós é que não podemos querer atravessar na frente, porque nós vamos fazer bobagem. Então não fica olhando carro forte, não fica olhando loteria, não fica olhando essas coisas. Continua com seus reais. E todo dia, Pai, me guia, Senhor, para me ter uma área financeira sólida e abençoada. Guia-me, Deus, para me ter cobertura no meu trabalho, para não perder meu emprego. O Senhor pode fazer meu patrão aumentar meu salário. O Senhor pode fazer ele me dar um dinheiro a mais. O Senhor pode fazer esse milagre na minha vida. Ou não pode, meu Deus do céu? Então Deus tem que dar direção para nós, gente. Nessa situação que nós estamos passando, Deus me dá direção. Em nome de Jesus. Estão fazendo festa, estão curtindo, estão, né, e querendo aumentar mais imposto daqui. Se a gente ficar nessa cabeça, a gente fica doido. E eu não estou aqui para falar disso não, eu estou aqui para falar de Deus. E nós vamos nos fortalecer em quem? Em Deus. Não é na falta de dinheiro, na falta de emprego, nas dificuldades. Nós vamos fortalecer no Senhor nosso Deus. E vamos fazer hoje aqui, nós vamos pedir uma consultoria para Deus hoje. Você vai conversar com Deus aí? Conversa com Deus. Pede para Deus a direção certa. Você está pensando um monte de coisas negativas. Não faça como aqueles homens. Consulta Deus. Não toma decisão precipitada. Consulta Deus. Não toma decisão precipitada, porque você pode tomar decisão errada na sua vida. Aqueles homens iam tomar decisão errada, mas Davi não deu bola, foi logo consultando Deus. Oh, Deus de milagres, ajuda o povo que trabalha por conta própria. Remanova, Xoianda, Labassu e canta, Labas. Rebalaba, Xuianda, Labassoi, canta, Labasseia, Labas. Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de milagres. Oh, Deus de milagres, Deus de milagres. Age nosso favor nessa noite, meu Pai. E arranca essa amarração, arranca essa dificuldade, arranca essa miséria, arranca agora toda dificuldade financeira, arranca toda praga, maldição, de doença, de briga, de intriga. Sai do corpo dele, do corpo dela, sai da casa dele, da casa dela. Nós repreendemos agora todo mal, nós anulamos agora todo mal e ordenamos nessa noite que toda a força de Satanás sai da sua vida, da sua casa, no nome do Senhor Jesus. Seja repreendido todo mal nessa noite. Seja queimado.
É isso aí, meu amigo, minha amiga. Pega o seu copo com água que nós vamos fazer a oração da fé, a oração que move os montes, no nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu coloco a vida de todos que nos assistem nessa noite, só possa alcançá-los com as tuas mãos poderosas de libertação e transformação de vida. Deus, entra agora em cada casa, em cada família, libera o teu milagre de libertação. Dá direção, Deus, para cada pessoa que precisa, que necessita, principalmente nesse momento, Deus, que o país está passando, um momento difícil. Dá direção para essas pessoas, que o teu Espírito Santo seja luz, seja direção e venha honrá-los e abençoá-los, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Toma sua água com fé, no nome do Senhor Jesus. Jesus para tornar a sua vida melhor. Fique com Deus, que Deus te abençoe no nome de Jesus.